Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Nesta sexta aula, vamos à segunda parte do estudo da integral definida. Tá? Nessa aula nós vamos estudar o teorema fundamental do cálculo, tá? Que nos dá condições para calcularmos a integral definida. Aí depois vamos fazer alguns exercícios usando o teorema fundamental do cálculo. Barbadinha. É o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo relaciona o cálculo diferencial e o cálculo integral como operações inversas e nos mostra como calcular a integral definida. Por isso, pode ser dividido em duas partes. Tá? Então, vamos considerar uma função f contínua no intervalo fechado AB. Então, parte 1 do teorema. Nós aqui não vamos demonstrar, tá, esse teorema, a gente vai só citar aqui. Tá? A demonstração a gente pode deixar para um vídeo separado, depois demonstrar, tá? Porque todo teorema, né, ele pode ser demonstrado. Tá? Então, vamos considerar uma função g, a função g, né, definida por g de x igual a integral de a até x de f de t dt. Tá? Então, eu tenho intervalo de a até x de uma função f de t dt. Tá? Então, esse t vai variar aqui dentro, né, desse intervalo de a até x, tá? Onde x aqui pertencente ao intervalo AB. Tá? Então, esse x vai variar de a até b, tá? Da função f de dt. Então, essa g de x ela é uma antiderivada da função f no intervalo, ou seja, a derivada de g de x é igual a f de x. Tá? Então, essa primeira parte está mostrando que, né, a integral e a derivada são operações inversas. Tá? Porque se a g é o resultado da integral, né, g' vai ser a f de x. Tá? Que é o que a gente fazia lá na integral indefinida. Lembra que a gente, né, mostrou bem isso aí. Então, isso agora é na integral definida. Tá? Segunda parte. Se a função f maiúsculo, f, é qualquer antiderivada da função f no intervalo AB, então a integral definida de a até b de f de x dx vai ser o f de b menos f de a. Tá? Então aqui está mostrando como é que a gente calcula a integral definida. Tá? O f é uma antiderivada da integral. Tá? Então, como é que eu calculo? Eu vou calcular o valor da antiderivada no ponto B menos a antiderivada no ponto A. Tá? Então, sempre eu vou substituir primeiro o extremo superior da integral na antiderivada que eu calcular aqui, tá? E subtrair, né, o valor da antiderivada no extremo inferior. Tá? Por isso que isso aqui vai me dar um número, porque eu vou estar calculando o valor da antiderivada que eu calcular dentro desse intervalo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, calcula a integral de 2 a 5 de x mais 3 dx. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai achar a função f, que é a antiderivada. Tá? Qual é a antiderivada? Né? Qual é a integral de x? Né? Lembra? x2 sobre 2. Qual é a integral de 3? 3x. Então, primeiro a gente vai calcular a antiderivada, como a gente fazia lá na integral indefinida. Tá? E aqui eu gosto de colocar um colchetes aqui, ó, e indicar o extremo de integração. Tá? Tem gente que bota só um traço vertical aqui e coloca os extremos. Tá? Então isso aqui a gente tem que colocar, porque isso aqui está indicando que eu vou calcular isso aqui dentro desse intervalo. Tá? Agora eu vou calcular o f de b. Tá? Ou seja, eu vou substituir o extremo superior, o 5, aqui onde tem x. Ó, tá? E substituindo o 2 onde tem x. Tá? Então, primeiro substituindo o 5, aqui ó, fica 5 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 5. Menos, agora eu obrigado a botar parênteses aqui, ó, porque tem uma soma aqui dentro. Tá? Aí agora eu substituo o extremo inferior. Ó, tá? Boto lá no x2, 2 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 2. Tá? E aí eu vou resolver essa expressão. Tá? Então aqui vai dar 5 ao quadrado, 25 meios, mais 3 vezes 5, 15. 2 ao quadrado é 4, sobre 2 dá 2. E 3 vezes 2, 6. E como tem o menos na frente, né, vai trocar o sinal dos dois. Ó, menos 2, menos 6. Tá? E aí aqui eu vou repetir o 25 meios. 15 menos 8 aqui dá 7. E 25 meios mais 7 vai dar 39 meios. Tá? Então esse é o resultado da integral definida. Como eu disse, é um número. Tá? Vejo que alguém pode perguntar aqui se eu não tenho que colocar na antiderivada aqui o mais c. Tá? Poderia-se colocar o mais c aqui, ó. Só que daí o mais c vai aparecer aqui e vai aparecer aqui.
E com esse menos, aqui vai ficar menos c. Então, mais c daqui com menos c daqui, eles vão se anular. Então, por isso que na integral definida, a gente não coloca o c, como na integral indefinida. Tá? Porque isso aqui não é um conjunto de antiderivados. O c aqui ele vai se anular, então não há necessidade. Tá? Barbadinha. Ó, exemplo 2. Calcule a integral definida de 2 a 3 de 1 sobre x3 dx. Então, nós vamos calcular primeiro a antiderivada, tá? Vamos ajeitar ali, ó, que nem a gente fazia antes. Ele vai repetir quase tudo que a gente fez, né? Inverte que fica x na menos 3, aí a gente usa a regra da potência. Tá? Então, fica somando 1 aqui, menos 3 mais 1 dá menos 2 sobre menos 2. E aí eu indico no colchete isso aqui de 2 a 3. Tá? Vamos ajeitar primeiro aqui, para facilitar nossos cálculos depois, né? Então, isso aqui vai dar menos, né? Que esse menos aqui, ó, aqui é mais x, ó, mais com menos dá menos, né? Na divisão. E x dá menos 2, inverte, passa para baixo junto com aquele 2 ali. Esse 2 aqui não vai passar para cima, tá? De 2 a 3. Então, primeiro eu vou substituir o extremo superior aqui, tá? E subtrair, substituindo o inferior. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 3 ao quadrado aqui, menos, abre parênteses, tá? Menos 1 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. Então, eu sempre gosto, de, quando substituir o extremo superior, colocar entre parênteses. E quando substituir o segundo, entre parênteses, para não se enganar com sinais. Tá? Então, resolvendo aqui, aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Então, menos 1 sobre 18, menos, aqui 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, menos 1 sobre 18, menos 1 sobre oitavo. Eliminando parênteses, eu tenho menos 1 18avos, menos e menos, mais 1 oitavo. Tá? O mínimo é 72. 72 por 18 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4, 72 por 8 dá 9. 9 menos 4, 5. Então, o resultado da integral definida, 5/72avos. Tá? Barbadinha. Exemplo 3. Ao calcular a integral de 1 a 2 da raiz de 2 dx. Tá? Então, transformando em x elevado a 1 meio, a radical aqui. Somando 1, eu tenho x na 3 meios sobre 3 meios, de 1 a 2. Veja que no instante que eu aplico a regra da integração, ó, não tem mais o símbolo da integral, porque eu já apliquei a operação. Tá? Aqui eu preparei, aqui também eu só preparei, então continua o símbolo aqui. Agora daqui para cá eu já usei a regra ali, ó. E aqui também, ó, então não tem mais o símbolo. Tá? Agora aqui ajeitando, né, invertendo 3 meios, né, na divisão aqui vai ficar 2 terços e ali transforma em raiz. Raiz quadrada de x na terceira. Aí substitui primeiro 2, depois o 1 e subtrai. Ó. Então 2 vezes 2 na raiz de 2 na terceira sobre 3, menos 2 vezes raiz de 1 na terceira sobre 3. Tá? Agora é continha. Ó. 2 na terceira é 8, 1 na terceira é 1. Tá? Então aqui vai ficar, o que eu fiz aqui? Ó, raiz quadrada de 8, né? O 8 decomposto é 2 na terceira, e 2 na terceira é 2 na segunda vezes 2. O 2 na segunda simplifica com a raiz cair para fora, vai multiplicar esse 2, fica 4. E o outro 2 fica lá dentro. Por isso 4 raiz de 2 sobre 3. E a raiz de 1 é 1, né? 2 vezes 1 é 2. Tá? Ou, como, tirando o mínimo, como é o mesmo denominador, fica 4 raiz de 2 menos 2 sobre 3. Tá? Barbadinha. Exemplo 4. Tá? Calcule a integral de 1 a 2 de 8 sobre raiz cúbica de x dx. Mesma coisa, vamos preparar isso aqui. Integral de 1 a 2 de 8 vezes x na menos 1 terço. Né? Aqui vai ficar 1 terço, inverte menos 1 terço. Agora eu vou aplicar a operação integração, somando 1. Então vai ficar 8 vezes menos 1 terço mais 1 terço dá 2 terços, sobre 2 terços. Aqui vai inverter. Tá? Vai ficar 12 raiz cúbica de x2 de 1 a 2. Tá? Por que é raiz cúbica de x2? O denominador é o índice e o expoente é o numerador ali. Ó. E por que ficou 12? Ó? Porque 8 dividido por 2 terços, eu vou inverter, vai ficar 8 vezes 3 meios. E 8 vezes 3, 24, dividido por 2 dá 12. Certo? Substitui primeiro o 2, depois o 1. Ó. Então, 12 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado menos 12 vezes raiz cúbica de 1 ao quadrado. Tá? Então, 12 raiz cúbica de raiz de 4, raiz cúbica de 4 menos 12, porque aqui raiz cúbica de 1 ao quadrado vai dar 1 vezes 12 dá 12. Tá?
Aqui coloquei o 12 em evidência, né, que multiplica a raiz cúbica de 4 menos 1. Tá? Barbadinha. Exemplo 5, a integral de 0 a 3 de e na x dx. Tá? Então, a integral de e na x é o próprio e na x. Então, aqui já sai direto, ó, de 0 a 3. Agora, substitui, fica e na terceira menos e na zero. Aqui nem precisa parênteses, né, porque é só o e na x aqui. Como o e na zero é 1, né, fica e na terceira menos 1. E se a gente pegar uma calculadora, né, e resolver isso aqui, fizer aqui na calculadora, vocês têm o e na x, fazer na terceira menos 1 vai dar aproximadamente 19,0855. Tá? Exemplo 6, ó, calcule a integral de 0 a 3 de 2 na x dx. Tá? Então aqui é a fórmula a na x. Vocês têm que olhar naquela tabelinha de integral que vocês têm lá na integral indefinida. Tá? Então isso aqui vai ser a na x vezes o ln de a. Tá? Como a é 2, então fica 2 na x ln de 2, de 0 a 3. Tá? Substitui primeiro o 3, depois o 0. Então 2 na terceira sobre ln de 2 menos 2 na zero ln de 2. Como o denominador é o mesmo, né? Repito o denominador, aqui 2 na terceira é 8, aqui é 1, então fica 7 sobre ln de 2. Tá? Aproximadamente 10,0988. Tá? Barbadinha. Exemplo 7, ó, calcule a integral de 0 a 1 de x2 menos x2 mais 1 na quarta, x dx. Agora veja que eu tenho x2 mais 1, a função aqui elevada à quarta. Então agora eu tenho uma função composta. Não é que nem a gente vinha fazendo até agora só em função de x, né? Então são funções simples, agora é função composta. Então agora a gente tem que usar a mudança de variável, tá? O du. Tá? Então aqui, ó, veja que eu já estou fazendo direto, ó. Porque a gente já fez alguns cálculos, né? Já treinou isso aqui. Ó. Então o que acontece? Ó? É claro que eu vou chamar o x2 mais 1 de u. Então, eu tenho u na quarta aqui, né? Se u é x2 mais 1, o du vai ser a derivada. 2x, derivada de 1 é 0, então o du vai ser 2x dx. E aqui eu tenho x dx. Então por isso que eu acrescentei o 2 e dividi por 2. Tá? Então eu tenho integral de 0 a 1 de x2 mais 1 na quarta, u na quarta du. E se eu tenho u na quarta du, a derivada é u na quinta sobre 5. Tá? Então isso aqui vai ser, ó, isso aqui é u, tá? Isso aqui é o du. Tá? A integral, quer dizer, a integral, né, vai ser então 1 meio de u na quinta sobre 5. Tá? Veja, eu não estou colocando u aqui, tá? Porque se eu colocar u aqui, eu tenho que mudar o intervalo de integração. Tá? Porque daí eu estou mudando a variável. Tá? Então, eu estou fazendo mentalmente agora isso aqui, mais direto. Tá? Como eu tenho aqui u na quarta du, a integral vai ser u na quinta sobre 5. E como u é x2 mais 1, eu já boto x2 mais 1. Certo? De 0 a 1. Então, vou substituir primeiro x por 1, depois por 0. Ó. Tá? Veja que 1 meio, ó, multiplica 1 vezes x2 mais 1 na quinta, fica x2 mais 1 na quinta. E 2 vezes 5, 10. Tá? Agora, substituindo, ó, fica substituindo por 1, 1 ao quadrado mais 1 na quinta sobre 10, menos 0 ao quadrado mais 1 na quinta sobre 10. Tá? Aqui vai dar 2 na quinta, 32 sobre 10, e aqui vai dar 1 na quinta, que é 1 sobre 10. Tá? Então, isso aqui vai dar 31 décimo. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Na próxima aula, vamos dar continuidade a alguns exercícios ainda aqui. Tá?